E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um investimento de renda fixa. A gente já trouxe um vídeo mais ou menos parecido com esse investimento há um ano atrás, e como ele ainda continua atrativo, a gente vai trazer ele de novo. Ele é um investimento que ele te possibilita receber rentabilidades superiores ao CDB tradicional e ao Tesouro Selic, e ele tem o mesmo grau de risco em relação a esses dois tipos de investimentos. A gente vai abordar nesse vídeo sobre um investimento que se chama LCI, que seria letra de crédito imobiliária. E geralmente esse tipo de investimento ele possui travas de resgates muito longas, de 2, 3, 5 anos. Porém, o investimento que nós vamos abordar aqui é uma LCI do Banco Inter com uma trava de resgate bem reduzida, o que te possibilitaria receber uma rentabilidade superior ao CDB tradicional e ao Tesouro Selic, ser isento de imposto de renda, ter o mesmo grau de risco em relação a esses investimentos por conta do fundo garantidor de crédito. Claro, caso você tenha investimentos superiores a 250 mil, aí sim você poderia ter um problema caso o banco tenha problemas financeiros. Mas caso você não tenha esse volume financeiro investido, você no máximo teria ali uma certa burocracia, porém conseguiria receber seus investimentos de volta. E se você não tem conta no Banco Inter ou já ficou preocupado com essa pequena trava de resgate, fica aqui no vídeo porque a gente ainda vai trocar uma ideia sobre isso e você vai conseguir perceber que talvez essas duas coisas não serão um problema. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força para o canal crescer. Então, como eu comentei com vocês, a gente vai visualizar a LCI do Banco Inter. Primeiramente, o que é a LCI? Letra de crédito imobiliária. O que é isso? É um tipo de investimento que os bancos utilizam para captar recurso e direciona esse recurso captado para o segmento imobiliário. Beleza. Por que a gente vai conversar sobre o do Banco Inter? A grande maioria das LCIs possuem travas de resgate de 2, 3, 5 anos. E o Banco Inter, eu não sei se ele é o único, porém ele é o primeiro que eu vi que possui, que oferece um investimento em LCI com uma trava de resgate de apenas 90 dias. E calma, que nem eu comentei, não se apegue a esses temas por enquanto, a gente vai trocar uma ideia mais forte sobre isso. E eu acredito que esses 90 dias, eles conseguem ser controlados através de uma prudência nos seus investimentos. E com isso, você conseguiria ter investimentos rendendo mais do que o CDB tradicional, mantendo o grau de risco e sendo isento de imposto de renda. Sobre a questão de talvez não ter uma conta no Banco Inter, isso não necessariamente é um problema. Hoje, com um celular e 15 minutos, você já consegue efetuar a abertura da conta. Ele é uma conta corrente sem taxas, sem tarifas, oferece grande parte dos serviços de forma gratuita e possui um grande acervo de investimentos. Ou seja, depende de como você olha. Não necessariamente seja um problema. Talvez a plataforma do Banco Inter possa ser uma solução que te oferece diversas opções de investimentos, renda fixa, renda variável, fundos, ações. Então, assim, como existe uma praticidade muito grande em efetuar essa abertura e as taxas são gratuitas, então meio que não é um problema. Mas você pode visualizar também em outras plataformas. O que a gente vai conversar aqui sobre as LCIs, elas tendem a funcionar de modo geral, porém tem essa questão da trava de resgate caso você vá efetuar investimentos em outros tipos de LCI de outros bancos. Para a gente entender um pouco desse investimento rapidinho, a gente tem aqui algumas observações. Imposto de renda, ele é isento. Por que ele é isento? Como eu comentei com vocês, o banco oferece esse investimento para captar recurso e direciona esse recurso para o segmento imobiliário. Ou seja, por que ele é isento? O dinheiro daqui, ele acaba fomentando a economia, então esse dinheiro acaba sendo investido na parte aqui do segmento imobiliário, pessoas são contratadas para haver essas construções, toda essa circulação financeira ajuda economicamente o país. Ou seja, o governo acha isso atrativo, porque se existem pessoas investindo e esse dinheiro está ajudando no crescimento econômico, então talvez faça sentido a gente retirar esse imposto sobre esse tipo de investimento, porque daí a gente gera um estímulo para as pessoas poderem investir, receber rentabilidades maiores. E como esse dinheiro é injetado na infraestrutura do país, isso acaba ajudando economicamente. Então é por isso que ele é isento de imposto de renda. Na parte aqui de investimento inicial, você precisaria de apenas R$ 50. Hoje a grande parte dos CDBs são ali naquela casa de R$ 1, porém eu acredito que quem investe R$ 1 muito provavelmente conseguiria investir 50. Então assim, caso você não consiga, acredito que se você deixar ali por 1 ou 2 meses, você conseguiria aumentar esses aportes. Então é uma quantia que eu acredito que ela é bem acessível para a grande maioria das pessoas. Na questão aqui do resgate, ele está no vencimento e a gente vê logo aqui ao lado prazo mínimo de 90 dias. Para você que está querendo saber das rentabilidades, calma que a gente já vai entrar nela logo logo. Aqui nessa questão de trava de resgate, isso é um problema? Não necessariamente, depende de como você se organiza financeiramente.
Por que que eu falo isso? Esses 90 dias, eles podem ser um problema caso você coloque dinheiro que você iria necessitar antes desse período de tempo. Caso você tenha uma certa tranquilidade financeira, você poderia deixar esse dinheiro investido ali por 90 dias, aumentar suas rentabilidades, manter o seu grau de risco e ficaria tudo certo. Por quê? Porque após esses 90 dias você iria ter um dinheiro resgatável e rentabilizando uma quantia superior aos investimentos tradicionais, como CDB tradicional e Tesouro Selic. A forma que eu utilizo para não ter problemas com esses 90 dias é a seguinte: primeiramente, eu monto um investimento em CDB tradicional, porque daí eu possuo um investimento resgatável a qualquer momento e rendendo uma rentabilidade razoável. Aí, conforme eu já acumulei um certo investimento ali, eu vou fazendo migrações aos poucos para esse investimento aqui com trava de 90 dias. Por quê? Porque aí eu consigo esperar essa trava aqui de 90 dias passar, deixar esse novo montante aqui resgatável e daí eu vou dando continuidade nesse transporte de saldo entre o CDB tradicionalzão ou Tesouro Selic e transportando para cá. Porque aí sim eu sempre vou tendo uma segurança frente a essa questão de trava de resgate. Porque como o dinheiro principal fica aqui nesses tradicionaisões e você vai transferindo para esse com trava aos poucos, conforme ele vai sendo liberado, em algum momento você terá quase todo o seu capital aqui nessa ponta resgatável, rendendo superior ao CDB tradicional e ao Tesouro Selic e mantendo o mesmo grau de risco. Aí agora, para a gente entrar no investimento de fato e entender essa questão de rentabilidade, a gente tem aqui LCI, DI, liquidez 90 dias. Rende até 90% do CDI. Aqui você já poderia falar, ah, careca, mas você tá loucão. O CDB tradicionalzão rende 100% do CDI. Só que tem aquele detalhe, o CDB tradicionalzão tem imposto de renda e aqui não tem imposto de renda. E é por isso que aqui abaixo tem assim, ó, equivale a um CDB de até 112,5% do CDI. Ou seja, quando a gente faz o ajuste do imposto de renda, a gente estaria recebendo 112,5, ou seja, superior ao 100% do CDB tradicionalzão. Aí aqui, garantido pelo FGC, ou seja, pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é aquela questão de grau de risco similar que eu comentei sobre o CDB do bancão e essa LCI. Isento de imposto, por conta daquele detalhe que eu comentei sobre essa captação de recursos ser utilizada no segmento imobiliário. Isso acaba fomentando a economia e trazendo um crescimento econômico para o país. Aplicação mínima de R$ 50, ou seja, relativamente acessível. Eu acredito que grande parte das pessoas conseguiriam esse valor, mas caso você não consiga, você poderia acumular alguns meses e aí sim efetuar seus investimentos. E aqui a questão de resgate, após 90 dias, que é aquilo que a gente comentou, você poderia ir migrando aos poucos desse CDB tradicionalzão ou do Tesouro Selic, e conforme esses valores fossem se tornando resgatáveis, você iria ter uma posição resgatável e rendendo superior aos investimentos de CDB tradicional e Tesouro Selic. E se depois de tudo isso você ficou com alguma dúvida, manda aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Então, só para a gente fazer um catadão, ele é um investimento ali que fica praticamente similar ao CDB tradicional e o Tesouro Selic. Ele é isento de imposto de renda porque ele ajuda o país, porque esse recurso ele é direcionado para o segmento imobiliário, e daí o país ganha com isso. Ele meio que gera uma rentabilidade a maior por conta que ele tem essa travinha de 90 dias, porém é um espaço de tempo bem reduzido e que poderia ser contornável com essa prudência de ir movimentando seus investimentos aos poucos e conforme ele fosse se tornando resgatável, você iria tendo ali uma posição rendendo bem e com possibilidade de resgate imediato. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimento, mas se você curtiu o vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!